bem-vindos para mais um vídeo. E hoje a gente vai falar desse livro aqui, que é O Cavalo e Seu Menino, do C.S. Lewis. E esse é o terceiro livro das Crônicas de Nárnia, tá? Primeiro, vamos dar adendo a esse título, né? O Cavalo e Seu Menino, muito bom. E essa história que se passa, eu tava olhando aqui atrás, olha que bonito. Gosto muito das ilustrações. Se você viu sobre o meu segundo vídeo, vai ver que eu tô com a mesma roupa, com a mesma maquiagem, porque eu tô gravando isso no mesmo dia, mas enfim. Essa história ainda se passa no tempo, como é chamado lá naquela época, o Tempo de Ouro, que ainda quando o rei Pedro governava tudo aquilo, junto com o rei Edmundo e as rainhas Susana e Lúcia. Temos um país chamado Calormânia, e aqui tem um mapinha, então eu vou mostrar, tipo, a Calormânia fica aqui, tá? Aí tem o deserto. E aqui fica a Arquelândia, que é importante falar sobre. E aqui fica a Nárnia. Depois fica a Nárnia aqui, tá? Então a história começa com Shasta, né? E um menino que ele sempre achou que ele era filho do pescador, né? Mas ele acaba descobrindo que, na verdade, o pescador encontrou ele vagando no rio numa canoinha, pegou ele pra criar. E aí chegou um dia um Tarkan, que é tipo um cavaleiro da Calormânia, e viu o Shasta e falou assim, eu gostaria de comprar essa criança como escrava. E aí o pescador estava considerando a ideia e até o Shasta acabou achando que ia conhecer um mundo novo. Porém, ele foi cuidar do cavalo desse cavaleiro, né, chamado Bri, e ele descobriu que esse cavalo, ele sabia falar e era um residente de Nárnia, digamos assim, né? Que ele foi raptado ainda quando era apenas um potrinho, e que, né, ele queria voltar para Nárnia, então os dois, né, o Shasta e o Bri, decidiram fugir e encontrar Nárnia por eles mesmos, né, e embarcar nessa aventura até chegar lá. Durante a fuga deles, eles encontram uma criança chamada Aravis, tá, que ela tá fugindo por causa que ela não quer casar com, né, com um cara lá, porque ela é uma pessoa meio nobre, assim, e tal, mas ela não quer casar, né, por força. E a sua égua, eu ia falar cavalo, é bom. A sua égua chamada Uin, e que também é uma égua falante de Nárnia. Então os quatro decidem fugir juntos para encontrar Nárnia, só que eles têm que passar pela capital, né, da Calormânia, e aí eles têm que se disfarçar para não encontrarem eles. Só que daí durante aquela caravana tem, tipo assim, eles têm que se espremer na rua porque tá passando bastante gente aqui, tá? Tipo, os reis e tal. Aí, passa a caravana de Nárnia. O rei Edmundo confunde o Shasta com o Corin, que o Corin é o príncipe da Arquelândia. E aí, o Edmundo puxa o Shasta pra lá e fala assim, você pode vir com nós, você tá sumido e tal, e ele acaba entrando naquilo, né? E o Shasta descobre que os narnianos estão ali porque a rainha Susana, porque ela sempre recebia várias propostas de casamento, recebeu uma proposta de casamento do príncipe, deixa eu ler esse nome, Rabadash. E só que ela não estava pretendendo aceitar, e aí o Edmundo adverte dizendo que eles foram recebidos bem, porque esse príncipe achava que a Susana ia casar com ele. Agora, a partir do momento que a Susana dissesse que não ia casar, eles iam acabar entrando em guerra, e o rei Pedro não estaria ali porque ele estava numa expedição contra uns gigantes. Aí eles bolaram um plano onde a Susana iria dizer que esperava o príncipe no navio de Nárnia para eles fazerem um jantar, então eles não iam achar estranho os narnianos entrando e saindo daquele navio. E aí eles conseguiram todo mundo fugir para aquele navio e ir até Cair-Paravel, que é onde fica Nárnia. Só que aí nesse meio tempo o Corin chega lá pela janela e encontra o Shasta, ele diz, tô indo aí, valeu, falou. Trocam de lugar, como se nada tivesse acontecido e vão embora. Só que daí, tipo, os Calormanos sempre acharam Nárnia um lugar muito esquisito, um lugar de bruxarias, por os animais falarem. Então o príncipe decide ir atrás dos narnianos, tentar, governar Arquelândia e depois tomar Nárnia, né? Porque a Arquelândia tem que ser tomada primeiro. A Aravis acaba escutando tudo aquilo porque ela estava tentando fugir no meio termo também, né? Acabou se encontrando ali com uma amiga, foram para um castelo, aí acabou lá e ela escutou tudo. E aí ela saiu correndo
né? E eles marcaram para se encontrar num deserto. No deserto, o Shasta já estava esperando, só que aí começou a ficar de noite, começou a escutar um barulho, e aí ele também escutou o barulho de um leão afastando o perigo dele, né? Então temos o Aslan aparece várias vezes aqui, e depois eu vou comentar com você sobre isso. Diga oi, Simba, tudo bem? E também temos assim que o rei da Calormânia diz que se o príncipe for pego e tal, ele vai se abster, ele vai dizer, ele fez por conta própria, não tem culpa não. Né? E aí acaba que eles, os quatro, né, o Shasta, o Bree, Aravis e a Hung, têm que passar pelo deserto e muitas vezes eles pensam em desistir, mas eles vão, não, temos que ir. Só que no meio do caminho eles encontram a caravana, né, do príncipe e aí eles começam a correr mais rápido ainda. E aí no meio do negócio aparece um leão lá, né, fazendo com que os cavalos corressem mais rápido ainda. E aí eles chegam na casa de um eremita, que dá abrigo para eles, e esse eremita diz que se o Shasta conseguir correr, né, só correr e não descansar em nenhum momento, ele consegue chegar na Arquelândia e avisar o rei de lá. E aí ele faz isso, ele sai correndo e tudo mais, aí temos o Bree, né, porque acaba que a Aravis é ferida por um leão, e aí o Bree fica se sentindo culpado porque o Shasta corre para salvar a Aravis e o Bree, que se considerava um cavalo de guerra, não fez isso, ele fugiu com medo. Então ele estava muito nesse questionamento. Shasta consegue chegar lá e dizer pro rei que tem o exército da Calormânia vindo e que é para eles se prepararem para a guerra. Estamos aderindo que o rei ele confunde o Shasta com o Corin e depois ele diz não, eu sou o Shasta, não sei o que, e daí ele fala sobre isso. E aí a gente descobre, o nome do rei é Rei Luna. A gente acaba descobrindo que, na verdade, o Shasta é irmão do Corin e que, tecnicamente, ele se chamava Cor e que ele é gêmeo do Corin e ele é o mais velho, então ele é o que tem direito de governar aquela terra. Eu vou ler pra vocês a página 141, tá? Onde o Shasta encontra um leão e esse leão é Aslan, porque só tem um leão residindo em Nárnia. E aí ele fala o seguinte, abre aspas. Fui eu o leão que forçou a encontrar-se com Aravis. Fui eu o gato que o consolou na casa dos mortos. Fui eu o leão que espantou os chacais para que você dormisse. Fui eu o leão que assustou os cavalos a fim de que chegassem a tempo de avisar o rei Luna. E fui eu o leão que empurrou para a praia a canoa em que você dormia, uma criança quase morta, para que o homem acordado à meia-noite o acolhesse. Aí ele pergunta sobre porque machucou Aravis, mas ele diz que a história não é dela, né? E aí achei importante falar para vocês um adendo, né, que ele ajudou em toda a jornada para eles chegarem aonde eles queriam para conseguir avisar o Rei Luna, né? Aí o Rei Luna pede pro Shasta correr até Nárnia e avisar, né, ele, no caso, subir no cavalo e ir lá avisar. Então o Shasta sobe no cavalo e sai em busca dos narnianos e acaba encontrando Corin lá e avisa todo mundo, os animais, o rei de mundo, que a Calormânia está vindo até os narnianos se juntarem aos da Arquelândia para a batalha, né, conseguirem sair ilesos disso. Os narnianos estão se preparando para a guerra e o Corin diz que quer ir junto, o rei de mundo diz que ele não vai. Só que aí o Corin acaba convencendo o Shasta que é para ele ir junto com ele. Eles roubam uma armadura e vão para a guerra junto com a galera ali, tá? E aí eles conseguem cercar os Calormanos, né? E o eremita, voltando lá, pro eremita, ele tá contando, ele tem tipo um poço, que ele vê imagens, e daí ele começa a narrar toda a história para os três que ficaram lá com ele. O príncipe acaba perdendo, até ficou meio pendurado lá no meio da batalha, e daí todo mundo começou a rir dele e tal. Cor vai atrás dos seus amigos pra falar com eles, né, e acaba convidando a Aravis pra ir morar com ele lá na Arquelândia, e ela acaba dizendo que sim, né, porque ela não tem muito lugar pra ir. O que aconteceu com o Cor, Shasta, e o Corin, pra eles terem sido separados? Quando eles nasceram, eles foram levados a um centauro profeta em Nárnia, onde esse centauro falou, né, olhou pro Cor. Ele disse que o Cor ia salvar em algum momento a Arquelândia, e aí um outro cara que tava ali, que já tinha meio que sido demitido pelo rei por fazer contrabando e tal, tava vendendo informações para a Calormânia. E aí ele ficou com medo que fosse isso, pegou esse menino
tipo, roubou ele, entendeu? Só que aí o rei Luna até tentou ir atrás, só que não conseguiu chegar a tempo. E quando chegaram no navio, a criança já não estava mais lá, né? E aí, meio que ele parece ter contribuído pro destino, né, do Cor, porque, né? O príncipe Rato da Baixo acaba indo pra uma corte com os Narnianos e a galera ali da Arquelândia pra ele se arrepender dos seus atos. Só que aí ele diz que começa a dizer que eles são demônios, que tem leão falante e tudo mais. E aí o Aslan transforma ele num burro e diz que ele vai voltar na forma humana se ele ficar perto do templo do Tash, mas que se ele se afastar uns 10 quilômetros de lá, ele vai se transformar em burro de novo e nunca mais vai voltar a ser o mesmo, né? E acaba assim o destino do príncipe. Durante a batalha, a gente vê que o Cor barra Shasta é muito bom com a espada, né? Quem sabe genética. E o Corin, ele é muito bom, né, em boxeador, sabe? Até o Cor ficou um pouco assim de tirar o lugar do trono do Corin, mas ele sempre, o Rei Luna disse que não era isso, que ele sempre sabia que ele não era o primeiro na linha de sucessão e ele até estava de boa com isso. Acaba que Aravis e o Cor barra Shasta se casam e tem um filho chamado Ares, o Grande. Ele foi o mais famoso dos reis da Arquelândia, né? E aí temos também o Bri e a Rouge se casaram também em Nárnia, só que não um com o outro. Eles sempre voltavam para encontrar seus amigos e tudo mais. Então, a história acaba por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, curta esse vídeo, se inscreva no canal. Eu vou deixar o link do Instagram aqui embaixo, tá? Vou tentar falar um pouco mais sobre literatura lá, mas vamos ver. Então, era isso e até o próximo vídeo.